Salve, salve galera! Tô chegando na área com mais um boletim pro canal Detetives Vascaínos, num dia que o Vascaíno tá sorrindo de orelha a orelha, após dar aquele adeus ao famigerado Z4. A vitória diante do América continua repercutindo tanto pelo lado do Vasco, que coroou o belo trabalho desenvolvido pelo Ramon Dias, como pelo lado do adversário, que seguiu afundado na vice-lanterna e tá cuspindo marimbondos aí quanto à arbitragem, alegando um certo favorecimento ao Vasco. E aqui a gente vai abordar isso. O pensamento é alçar voos maiores na competição, duelo acirrado contra o Santos no próximo domingo, que deve atuar inclusive com 3 zagueiros contra o Vasco, e uma menção especial ao Ramon Dias, que caiu nas graças da galera por ter tirado o time do Z4 e por reconhecer que o time ainda precisa ser cobrado. Já já a gente desenvolve esses temas, mas antes eu peço aquela ajuda, aquela atenção para deixar a sua curtida nesse vídeo, recomendar o nosso trabalho na plataforma, compartilhando aí, marcando o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos e se inscrevendo, hein? Vamos juntos nessa, chegar até os 10 mil, até esse final do ano. Bom, vamos então dar o pontapé inicial falando da suada vitória de ontem contra o América e que decretou de vez a saída do Vasco do Z4. O time pegou o elevador e hoje ocupa a 15ª colocação com 26 pontos, ultrapassando o Santos, o Bahia e o Goiás, que por hora seguem no retrovisor. E aí o Vasco já mirando então o pelotão de cima, que busca uma vaga na Sul-Americana. Como vocês podem ver aí, o Vascão está a 3 pontos do último clube, que pode conseguir essa vaga, que é o Cruzeiro com 29. E pode até mesmo, numa combinação de resultados, né, vencendo o Santos, claro, inicialmente, e já figurar aí na próxima rodada nessa zona de classificação. Não uma tarefa fácil, digamos assim, não só pelo jogo do Vasco, que é bem difícil, mas como também dos adversários, né, dos jogos que estão à frente, já que eles vão jogar em suas respectivas casas. Agora um detalhe sobre essa briga da Sul-Americana, que hoje virou a menina dos olhos da torcida do Vasco, depois do time deixar o Z4. Caso o São Paulo, que hoje é o 14º, com 28 pontos, derrote o Curitiba amanhã no Morumbi, num jogo reprogramado, ele vai para a 10ª colocação, e aí abre mais uma vaga aí, né, desses times que compreendem a Sul-Americana. E aí, até porque o São Paulo acabou vencendo a Copa do Brasil e já garantiu uma vaga numa competição sul-americana do ano que vem, que é a Libertadores, né? E também tem a possibilidade disso aí ampliar ainda mais, caso Fortaleza ou Corinthians ganhem a Sul-Americana, né? E também um time brasileiro arrebate aí a Libertadores. Enfim, são muitas possibilidades, né? Expectativas, né? Por hora, isso fica mais por conta da torcida, porque no Vasco a euforia está sendo freada por Ramon Dias. O técnico argentino reconhece o triunfo de ontem, que tirou o time da zona de rebaixamento, que a equipe ganhou mais moral, emplacando a 3ª vitória consecutiva, mas segue cobrando cautela e evolução para um melhor desempenho. Ele está ciente que o Vasco não fez uma boa partida ontem, oscilou demais e precisa corrigir falhas para poder continuar então nesse desempenho de G4 do retorno, que possibilitou aí o time a deixar essa zona. Ontem, após o jogo, o Ramon elogiou a postura dessa equipe, mas ainda acredita que o seu time pode render melhor daqui para frente. Ouça aí. Contento por el resultado, que este es el tercer partido consecutivo que ganamos. Y pudimos salir de la zona realmente peligrosa. Pero sí hay cosas que durante el partido hay cosas que no me gustaron. El equipo no fue claro en el juego, en la tenencia, en la creatividad, en la dinámica. Nos faltó mucho más creatividad. No fue un equipo como lo que veníamos haciendo anteriormente en el partido pasado. Pero también lo entiendo a los jugadores, porque en este partido la situación era muy difícil y complicada por la situación, por saber que hubo muchas presiones, que podía salir o también retroceder nuevamente a situación difícil. Yo los entiendo a los jugadores, no me gusta jugar de esta manera. No me gusta jugar porque Vasco tiene que jugar de otra manera, como el partido pasado, con mucha tenencia, mucha movilidad. Pero como digo, el equipo y todo el ambiente tiene mucha presión, pero pudimos resolver con una situación difícil, porque terminaba para un empate y pudimos resolverlo en una pelota parada. Pero tenemos que jugar mejor. Vasco tiene que jugar mejor, tiene que jugar distinto. Hoy hubo muchas presiones, pero sé que Vasco tiene que jugar diferente para
para poder salir y también para tiene que jugar mejor. Me gustaría que juegue mejor y lo vamos a hacer seguramente. Aliás, esse entendimento do Ramon de cobrar a equipe, mesmo vencendo, fez o técnico ganhar ainda mais pontos com a torcida vascaína. Vários torcedores em suas redes sociais elogiando a postura do treinador, que diferente do seu antecessor, que usava algumas justificativas incoerentes para explicar os maus resultados, com o Ramon, mesmo nas vitórias, as cobranças existem por um melhor rendimento dos seus atletas, visando aí os próximos compromissos. O Ramon é aquele cara detalhista, né? Busca sempre a perfeição, foi um exímio jogador e cobra assim de suas equipes um rendimento preciso para que dentro de campo seus jogadores se doem ao máximo em busca do resultado. O Vasco sem Ramon era assim um candidato ao rebaixamento. Com o Ramon, as coisas mudaram da água para o vinho. Emplacou 3 vitórias seguidas, derrubou alguns dos seus principais concorrentes e hoje pode sim, né, pensar, almejar coisas maiores. Mas lógico, com os pezinhos no chão, que é o pensamento do argentino desde o início. Você percebe que com ele o discurso não mudou. O Vasco deixou a zona, mas a briga continua. Ele está ciente de que é luta por ponto até o final. E uma simples oscilação, tudo que o Vasco conquistou até agora, pode ir por água abaixo. Portanto, meus parabéns ao Ramon, sua comissão técnica, por esse equilíbrio e por ter aí potencializado seus jogadores e ter proporcionado essa grande reação, né, no campeonato, que era difícil de se imaginar até pouco tempo. E você, qual foi a sua sensação após aquele apito final de ontem? E o Santos, qual o seu nível de expectativa? Deixa aí seus comentários. E por falar no Santos, meus amigos, as notícias que chegam da Vila Belmiro é de que o atual treinador, o Marcelo Fernandes, deve repetir a equipe que derrotou o Bahia na Fonte Nova. E o esquema tático também será repetido com 3 zagueiros. Há um entendimento de que com 3 defensores o Santos se encontrou em campo. E contra uma equipe mais aguda, como a do Vasco, pode também dar certo, né? E de certa forma fazer com que o adversário encontre dificuldades na criação, como aconteceu ontem diante do América Mineiro no primeiro tempo. Óbvio que até sábado, dia do último treinamento, mais testes podem ser feitos, mas a tendência hoje é dele repetir a equipe. E por lá é clima de decisão, hein? Ainda mais depois da vitória de ontem do Vasco, que fez o time descer uma posição e aumentando assim a pontuação para deixar o tal grupo da morte. E para encerrar esse boletim de hoje, vamos dar uma pincelada rápida nessa polêmica que se formou ontem, após a partida, né, com as declarações do presidente da SAF do América, o senhor Marcos Salum, afirmando que há uma operação Salva Vasco, né, por conta da expulsão, segundo ele, injusta do seu defensor, o Maidana, de uma possível falta não marcada na origem do gol vascaíno e algumas tomadas de decisão da arbitragem. De que a camisa pesa e que pesou na hora de decidir contra o América, que de acordo com o mandatário teria amassado o Vasco e o resultado poderia então ser diferente. Bom, meus amigos, eu não vou perder tempo colocando depoimento de dirigente aqui, pois não vale a pena, né? Não vou dar palco para isso. Seria dar cartaz, né, para aberrações que não condizem com a verdade. Eu só queria lembrar que se tem um clube que foi demasiadamente prejudicado pela arbitragem, esse clube é o Vasco. Viu? Vários jogos aí que o time poderia ter saído de campo vitorioso, até pontuando, né, e tá fazendo falta esses pontos, e por conta de decisões erradas da arbitragem e do VAR. Jogos recentes mostram isso. E o que aconteceu ontem em BH não tem nada a ver com camisa. Tem a ver sim com regra de jogo. O jogador foi com muita sede ao pote, desferiu aquele braço, né, no Verrete. Coube então a expulsão por jogada violenta. Sobre os demais lances, não procede. Basta ver o replay que vai notar que o Vasco ganhou na bola. Foi legítima vitória, né? A maior operação Salva Vasco foi sim trazer um técnico de ponta como o Ramon Dias, reforçar o seu elenco nesse segundo turno com novas peças e contar aí com uma torcida gigante que sabe mobilizar como ninguém o time de coração. E por falar em torcida, vale lembrar que a gente ficou sem jogar em nossa casa, em nosso estádio, um enorme tempo. Quando o Vasco já tinha cumprido todas as punições. Quer maior exemplo de ser prejudicado? Então, é dentro de campo que se resolvem as coisas. E ontem o Vasco contou com luta e determinação para superar o América e foi feliz. O resto é blá 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 e choro. Bom, meus amigos, por hoje é só, tô indo nessa e amanhã eu tô de volta com mais um boletim aqui no canal Detetives Vascaínos. Eu agradeço demais a sua audiência e continue prestando esse trabalho. Até lá!